Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina. Eu sou a professora Vânia e, para a gente iniciar, eu vou deixar para vocês uma mensagem, de Ronice Miller Quadros. Ela é uma linguista e ela é coda. O que é coda? Ela é filha de pais surdos e ela é ouvinte. Então, o que ela nos diz? A voz dos surdos são as mãos e o corpo que sonha, pensa e expressa. As línguas de sinais envolvem movimentos que podem parecer sem sentido para muitos, mas que significam a possibilidade de organizar as ideias, estruturar o pensamento e manifestar o significado da vida dos surdos. Pensar sobre surdez requer penetrar no mundo dos surdos e ouvir as mãos, que com alguns movimentos nos dizem o que fazer para tornar possível o contato entre os mundos envolvidos. Permita-se a ouvir estas mãos. Somente assim será possível mostrar aos surdos como é possível compreender o silêncio da palavra. Ronice Miller Quadros. Agora eu vou fazer uma introdução, a vocês com relação à disciplina de Libras. Bom, Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Assim como existem outras línguas de sinais no mundo, existe a Libras, que é própria do Brasil, das comunidades surdas do Brasil. A Libras, a Língua Brasileira de Sinais, ela é reconhecida com a sigla Libras ou com a sigla LSB, seguindo os padrões internacionais. LSB, Língua de Sinais Brasileira. Assim como existe a LSF, Língua de Sinais Francesa. Então, vocês podem encontrar a sigla da Língua Brasileira de Sinais como Libras ou como LSB. Então vamos lá, Muitas pessoas acreditam que a Libras é só um conjunto de gestos que interpreta a língua portuguesa. Acha que a Libras é a repetição do português. Isso não é verdade, pessoal. A Libras é uma língua reconhecida pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e ela tem uma estrutura própria que a identifica como língua. Ela tem uma estrutura gramatical própria das línguas de sinais e que respeita a identidade do surdo brasileiro. Então, ela não é um conjunto de gestos que interpreta a língua portuguesa, não. Ela não é a repetição do português. Por exemplo, se alguém diz, qual é o seu nome? Eu não tenho que colocar um sinal para cada palavra. Ela não repete, por exemplo, qual é o seu nome? Não. Esta frase em Libras, eu só faria a expressão de questionamento e seu nome. Novamente, olha, seu nome. A pessoa já identificaria que eu estaria falando com ela, questionando o nome dela, tá bom? Então, a Libras não é a repetição do português, como muitas pessoas pensam. Acredita-se que existe, somente uma língua de sinais no mundo. Também muitas pessoas acham que a Libras ela é universal, mas isso não é verdade. Da mesma forma que existem outras línguas orais no mundo, como a língua francesa, a língua inglesa, existem outras línguas de sinais, E se eu pego, por exemplo, o alfabeto do Brasil e comparo com o alfabeto de outras línguas de sinais, vocês vão perceber que mesmo o alfabeto, que é muito básico dentro das línguas, não são iguais, não são totalmente iguais, eles são diferentes, porque eles têm uma identidade, eles respeitam essa identidade do povo que usa a língua de sinais do seu país. E a Libras não é a repetição do português, não é o português sinalizado, Como eu citei para vocês aquele exemplo, qual é o seu nome ou qual é a sua idade?
Eu não faço. Qual é a sua idade? Não precisa disso. Eu olho para a pessoa, faço a expressão de questionamento. Você, idade? Ou sua, o P, olha, direcionado, idade. A Libras, ela é de modalidade gestual visual ou visual espacial. Ao passo que as línguas orais são línguas orais auditivas, ou seja, as línguas de sinais, elas respeitam, né, a identidade, a cultura do povo surdo. Ela é visual e espacial. Então, nós utilizamos sinais, gestos que são percebidos pela visão. Ao se atribuir às línguas de sinais o status de línguas, é porque elas possuem características, né, em relação às diferenças regionais, socioculturais, entre outras. Isso quer dizer o quê? Que cada país tem a sua identidade e assim como as línguas de sinais também têm uma identidade própria. Por exemplo, dentro do nosso Brasil, nós temos variações nos sinais. Um exemplo que eu posso mostrar para vocês, né, aí de variação nas línguas de sinais, é o caso, por exemplo, de azul, a cor azul. Há alguns lugares que esse sinal é feito dessa forma, AZL, por exemplo, azul. E alguns lugares que faz simplesmente o AL, azul. Então, dentro do nosso próprio país, existem essas variações linguísticas. O que é denominado de palavra na língua portuguesa é denominado de sinais nas línguas de sinais. Então, o que eu preciso para formar um sinal? Então, nós precisamos de 5 parâmetros. Quais são eles? Configuração das mãos, que é a forma que a minha mão adquire quando eu faço um sinal. Por exemplo, né, o sinal de casa. Olha só, eu faço o sinal de casa. Qual é a minha configuração de mãos? É aberta. Olha aqui. Casa, eu não posso fazer casa dessa forma. Então, casa tem essa configuração de mãos. Outro sinal que eu uso, essa mesma configuração de mãos, é esse aqui, olha, o sinal de amigo. Amigo ou amiga tem essa mesma configuração de mãos. Um outro sinal que eu mostrei aí nas minhas explicações é o sinal de nome. Olha, nome. A configuração da minha mão é em U. E eu faço esse movimento. Nome. Eu não posso mudar essa configuração se eu quero perguntar ou se eu quero fazer o sinal de nome. Ponto de articulação é o lugar onde é feito o sinal. E este lugar pode ser no espaço ou numa parte do meu corpo. Exemplo, casa. Eu fiz no espaço. Nome, eu fiz no espaço. Azul, olha, AZL, azul, eu fiz no espaço. Já o sinal de amigo, eu encostei, olha aqui, numa parte do meu corpo. Então, nós precisamos ficar atentos a esse ponto de articulação. Se o sinal é feito no espaço, eu preciso seguir, obedecer a essa estrutura, a essa organização do próprio sinal. Se ele é feito numa parte do meu corpo, eu preciso utilizá-lo numa parte do meu corpo. Orientação, direcionalidade. Qual é a orientação do seu sinal? É da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita? De baixo para cima? Ou de cima para baixo? Por exemplo, o sinal de ir. No ponto que eu estou, ir é da minha esquerda para a minha direita. Já o contrário de vir é o contrário, o sinal de vir. Eu faço o inverso, da minha direita para a esquerda. Se eu uso o sinal, né, de pular, pular é de baixo para cima, olha, pular. Andar, no ponto que eu estou, eu caminho, faço o sinal de caminhar ou de andar e vou para frente. Movimento, há alguns sinais que vão apresentar esse parâmetro, outros sinais não. Se eu faço o sinal de aprender
O sinal de aprender, olha aqui, é na minha testa e ele tem movimento. O sinal, por exemplo, de sentado ou sentar, ele é parado, ele não tem movimento. Então, o movimento é mais um dos parâmetros que estão aí dentro da organização dos sinais. E para concluir os parâmetros, nós temos aí a expressão facial corporal. Mais do que o seu sinal, é a sua expressão. Então, se eu quero dizer que eu estou feliz, que eu estou alegre, a sua expressão tem que ser coerente. Ou que eu estou triste, a minha expressão tem que estar coerente com o sinal. Ou cansada, muito cansada, e eu tenho que intensificar a minha expressão. E na organização destes parâmetros, nós temos os sinais, certo? Então, pessoal, essa é uma pequena introdução que eu fiz a vocês. Peço a vocês que leiam a parte introdutória da nossa disciplina, da apostila, que eu vou deixar para vocês disponibilizada na plataforma Moodle. E eu estou à disposição. Um abraço a todos, bons estudos!